E aí, amigos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Comigo tá tudo jóia. A partir de hoje vou começar uma série de vídeos mostrando os fundamentos e conceitos básicos da fotografia. Muitos amigos têm perguntado sobre esses conceitos. Eu preferi fazer os vídeos para mostrar em detalhes para que eles possam realmente entender e assim poder fotografar de forma melhor, tá certo? Eu sei que a maioria de vocês já conhece, já sabe sobre os conceitos, já sabe sobre as técnicas básicas da câmera, para que serve isso, para que serve aquilo, mas de qualquer forma eu vou fazer uma série de vídeos pensando nos amigos que estão entrando no canal e que precisam realmente ter algumas informações básicas para melhorar a fotografia, ok? Bom, eu preparei alguns slides, está aqui na tela, eu vou passar para vocês e a gente vai comentando e vai mostrando em detalhes do que se trata o conceito básico que eu vou levantar hoje, que é diafragma. É o primeiro conceito básico, a primeira técnica básica para a gente poder realmente entender na fotografia o que significa o diafragma da lente, tá? Então nós vamos mostrar em detalhes, vocês podem acompanhar aí. Vamos lá? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos começar a falar sobre o diafragma. O diafragma é muito importante na fotografia. Conhecer bem o diafragma e dominar bem o diafragma é fator realmente técnico para você ter uma fotografia de qualidade, tá bom? Muito bem. Aqui nós temos uma lente na tela que tem um orifício onde passa a luz, exatamente onde entra a luz. Esse orifício onde entra a luz tem uma lâmina, várias lâminas no caso, que fazem com que esse orifício seja maior ou menor, tenha mais ou menos entrada de luz. E ele se chama diafragma. Aqui vocês estão vendo uma lente aqui do lado esquerdo, né? E vocês têm que entender o seguinte: a cada diferente abertura existe um novo tipo de comportamento na fotografia que vocês vão fazer. Ela pode sair mais clara, pode sair mais escura, ela pode ter mais foco, pode ter menos foco. Aqui do lado direito vocês estão vendo o mecanismo do diafragma. São várias lâminas que são entrepostas, né? E elas podem produzir, olha só, esse orifício aqui é bem pequenininho, então por aí vai entrar muito pouca luz, e aqui vocês estão vendo o orifício bem mais aberto, vai entrar muito mais luz, tá certo? Então vamos no passo a passo aqui que vocês vão entender facinho, tá? Aqui nós temos um exemplo de como é diferente a abertura das lentes aqui. Aqui é uma lente verdadeira, né? Então, 1.8, 2.8, 4, 5, 6, 8, 11. Lembrando que cada lente é diferente da outra em termos de possibilidade de entrada de luz, tá bom? Uma lente, por exemplo, 1.4, entra muito mais luz, como vocês estão vendo aqui, do que uma 1.8, tá? Uma 2.0, que é essa 2 aqui, entra muito mais luz do que essa 2.8, tá? Então, logicamente, que aí você já vai começar a entender. Quanto mais entrar luz, melhor é a lente, porque ela proporciona a possibilidade de você fotografar com pouca luz. E com isso, a lente sai mais caro. Então, logicamente que essas lentes de kit, ela não começa em 1.8, não começa em 1.4, ela não começa em 2, ela não começa em 2.8, ela começa em 3.5. Com isso, ela é pouco luminosa, ou menos luminosa, e muito mais barato. Além da qualidade do que você vai comprar em termos de revestimento da lente, enfim, existem outros fatores que fazem com que a lente fique mais barata. Mas no caso, vocês já estão entendendo aí que quanto mais entrada de luz, a lente tende a ser mais cara, tá certo? Então vocês estão vendo aqui os orifícios, olha aí, vai diminuindo, né? Então aqui vai até 11 só, e aqui vai até 16, mas normalmente vai a 22, a 32, dependendo da lente, tá bom? Então, isso é importante vocês saberem. Então, abriu mais, entra mais luz. Entrou mais luz, eu tenho que tomar uma série de providências na câmera para poder dominar essa luz aí e fazer com que tenha qualidade. Tá bom? Muito bem, aqui vocês estão vendo um exemplo de uma imagem que foi capturada, né, com várias aberturas do diafragma. Então, o que é a abertura do diafragma? É o quanto ela proporciona que entre a luz na imagem. Então aqui tem uma abertura grande, né? Aqui tem uma abertura menor, aqui tem uma abertura menor. Vocês podem ver que entre essas fotos todas, a 5.6 é que está mais correta aí, né?
ela está exposta corretamente. Então, essas imagens que tem muita luz, que entrou muita luz pelo diafragma, são chamadas de superexposta, quer dizer, tem muito mais luz do que precisa. Então essa está superexposta, essa está normal. Essa daqui já começou a ficar mais escura do que o normal. Então ela está subexposta, tá? Então aqui é 8, vai diminuindo o buraquinho até 22 aqui, que ficou preta a imagem, porque realmente não passou luz suficiente para gravar a cena que estava com essa luz ambiente. Então essa luz aqui requeria uma abertura 5.6. Não 22, nem 2.8, tá bom? Agora vocês têm que entender que cada abertura proporciona um tipo de foco diferente na imagem. E esse tamanho desse foco se chama campo focal. Ô, Fran, que legal, então como é que funciona isso? Se eu vou fotografar uma paisagem, eu quero muito mais cenas em foco, né? Muito mais elementos em foco, do que se eu fosse fotografar apenas um urso, ou fotografar uma onça, ou fotografar uma flor. Então eu preciso diferenciar a abertura para que eu tenha um campo focal de acordo com aquilo que eu estou fotografando. Então olha aqui primeiro o exemplo aqui em cima. Vocês estão vendo que o ponto de foco aqui é esse animal aqui, ó. O campo focal é bem pequenininho, vai dar só foco no rosto do animal e tanto no primeiro plano aqui como no segundo plano até o infinito vai estar desfocado. Então, logicamente que essa abertura é uma abertura bem grande. É uma abertura que deve ter 2.8, 4, enfim. É uma abertura bem rasa, como nós chamamos na fotografia, tá bom? Então, campo focal pequeno, abertura grande para entrar bastante luz. Aqui, por exemplo, nós temos uma abertura 11, né? Então, vocês vejam que aqui no comecinho ficou desfocado, mas depois a imagem daqui até o final ficou focado. Então o campo focal, quando vai aumentando o número e vai fechando a entrada da luz, é maior do que quando está abrindo o número e deixando entrar mais luz. Então, abre luz, aumenta a entrada de luz, campo focal menor. Diminui a luz, pouca possibilidade de entrada de luz na câmera, o campo focal é maior. Tá certo? Aqui nós temos um exemplo de uma foto que foi feita com f1.4 e f5.6. Se vocês observarem aqui, desde o primeiro plano aqui, onde está essa abóbora aqui no canto direito aqui, até o milho lá atrás, essa abóbora de trás aqui, o rosto dela, a bota, tá tudo em foco, ó. Então o campo focal foi suficiente para pegar do começo da imagem aqui até um pouquinho atrás dela. Vocês estão vendo que aqui não tem interesse de focar o infinito, e também não aparece nada no infinito, né? Já desse lado aparece alguma coisa mais atrás do milharal aqui. Então no caso vocês estão vendo que está desfocado tanto o milharal como o fundo. Está desfocado o primeiro plano aqui também. Então fica focado apenas a área onde está o rosto da menina aqui. É um campo focal com 1.4 que entra muita luz, né? É um campo focal muito raso, muito pequeno. O 5.6 já é um campo focal médio. Ele não é raso, ele não é pequeno, ele também não é grande. Ele é mais ou menos. Está no meio termo aí, tá certo? Muito bem. Aqui vocês podem ver melhor as diferentes aberturas e a diferente condição de campo focal. Aqui, por exemplo, fotografado em 2, você pode ver que o campo focal é pequeno. Então tudo que tiver nessa área aqui cor-de-rosa vai sair em foco, e tudo que tiver no azul aqui vai sair desfocado. Aí você vai fechando a entrada de luz, passa para 2.8, aumenta um pouquinho mais a área. Passa para 4, aumenta mais um pouquinho a área. Passa para 5.6, aumenta mais a área. 8, um pouco mais, 11, um pouco mais e assim por diante. Dá para colocar aqui em 16 e 22 também. Aí vocês podem me perguntar, mas Fran, por que a câmera distorce, no caso, quando entra muita luz? Por que ela não dá foco igual em 2.8, em 4, 5.6? Por que é diferente? Exatamente pelo formato da lente. A lente ela é meio circular, né? Ela é semicircular, e com isso, quando você vai usar toda a extensão da lente, ela tem uma distorção muito grande. E se ela tem uma distorção muito grande, isso reflete na imagem que você vai fazer.
Então quando você deixa entrar muita luz, ela usa toda a área da lente e com isso tem uma distorção muito maior. Conforme você vai fechando, a distorção da lente passa a ser menor. E aí a fotografia tem um campo focal maior. É isso. Ok? Vamos lá então de novo, vamos continuar aqui. Bom, aqui eu fiz umas fotos para mostrar para vocês a diferença do campo focal, né? Então aqui começa com 2.8, onde está focado apenas o de verde aqui. Depois o 4 está focado de verde, mas já começa a pegar o foco aqui no braço, aqui no final aqui do nosso personagem aqui. 5, 6 já começa a pegar foco aqui, um pouquinho mais para trás. 8, o foco já está dado aqui no cachorrinho. 11 está dado um pouquinho mais. 16 um pouco mais. 22 um pouco mais. Tá? Eu vou mostrar para vocês isso em tamanho grande para que vocês realmente possam entender melhor e ver melhor a diferença. Então olha aqui. 2.8. Só o hominho verde que está em foco. O campo focal é raso. Mas, Fran, eu podia ter deixado só o palhacinho lá no fundo focado? Sim, com 2.8 você vai dar o foco no palhacinho, o resto aqui, o tigre aqui, o resto vai ficar desfocado. Se você desse aqui no A, por exemplo, esse A ficaria em foco e o resto aqui ficaria desfocado. Eu coloquei no meio para que vocês tenham uma ideia de melhor a nível de progressão aí, tá? Mas pode ser dado em qualquer lugar da imagem. Se você der um foco nesse hominho laranja, por exemplo, o A vai ficar desfocado, o verde vai ficar desfocado e tudo o fundo vai ficar desfocado. Isso em 2.8, tá? 4. Vocês podem ver que aumentou um pouquinho aqui a área aqui do hominho que está focado, né? Pouca coisa. Então a área de 4 já é mais próxima de 2.8, aumentou um pouquinho mais de nitidez, mas muito pouco, quase nada. 5, 6. Então vocês estão vendo a abertura 5, 6. Aqui está bem aberto, está entrando muita luz. Aqui está entrando menos luz. Aqui está entrando menos luz ainda. Nós estamos cada vez fechando mais o nosso diafragma para entrar menos luz. Então agora você está vendo aqui que o nosso amigo aqui já começa a aparecer detalhe aqui no rosto dele. O tigre aqui começa a aparecer que é tigre aqui atrás. 8. Aqui o hominho está em foco agora. O tigre começa a aparecer melhor lá atrás. 16. Olha aí. O A está em foco, o hominho laranja está em foco, o tigre está em foco, o 1 está em foco, está praticamente tudo em foco. E 22 igual. Bom, pessoal, é isso daí. Lembrando sempre que quanto mais luz entrar, mais vai ter que abrir o diafragma, maior vai ser a distorção da imagem. Tá certo? Quanto mais fechar a entrada da luz, quanto mais fechar o diafragma, maior vai ser o campo focal. Ah, Fran, eu queria ter a fotografia da minha namorada. Com qual abertura que eu tiro? Sempre com a abertura mais rasa, onde desfoca o fundo. Então pode ser 2.8, pode ser 3.5, pode ser 4. Assim o fundo vai sair desfocado e vai dar destaque para a sua namorada. Ah, eu gostaria de fazer foto de campo. Eu gostaria de fazer foto dos girassóis. Ok, os girassóis estão lá e tem uma longa extensão onde aparece os girassóis. Eu preciso de um campo focal maior, então eu tenho que fechar o diafragma para poder realmente focar desde o primeiro plano até o fundo, da esquerda para a direita. Qual a abertura que eu uso? 11, 16, 22 e eu vou focar todo o meu campo de girassóis. Ah, eu gostaria de dar destaque a um grupo de pessoas, mas eu não quero que dê destaque para o fundo, para não misturar com as pessoas, eu não queria que misturasse a frente da foto. Usa 5, 6, usa 8, que você vai usar um campo focal médio, onde você vai ter uma área da frente desfocada e o fundo desfocado, tá? Isso aí você só vai aprender realmente clicando, praticando. Se você praticar, você vai olhando as fotos, você vai entender melhor o que eu estou falando. Na sequência, eu vou mostrar para vocês como usar o diafragma como prioridade de abertura. O que é isso, Fran? É um modo que a câmera traz, que você pode realmente colocar nesse modo e usar. Eu quero pouca abertura, bem fechadinho, eu quero um campo focal maior, então eu posso dar prioridade para isso. E como vai fazer? Eu vou mostrar futuramente numa próxima aula, aí, num próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Se você gostou, deixa o seu likezinho. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, estou à sua disposição.
Deixa suas sugestões, comente aí sobre o vídeo. Fique com Deus e até a próxima.